Painéis da obsessão. 8. Reencarnação. Dádiva de amor. O sanatório, bendita escola de renovação de almas, oficina superior de recuperação orgânica, favorecia-me com excelente oportunidade para aprendizagem e programação de tarefas futuras, pensando na precariedade de valores que me era peculiar. Tivera ensejo de estagiar, doutras vezes, em hospitais para alienados mentais e obsessos, presídios e penitenciárias, onde criaturas humanas apresentavam-se reduzidas a situações penosas, mas em cujos lugares o amor colocara socorros e providências valiosas para os tombados nas armadilhas da invigilância pessoal, defrontando agora um campo diferente de observações e serviços, que oferecia imensa colheita de compreensão dos engodos e delitos humanos nesta área que dantes me haviam passado despercebidos. As constrições físicas promovidas pela incidência psíquica de entidades enlouquecidas em desforço selvagem era um capítulo novo nas experiências em que me candidatava à autoiluminação, através do auxílio fraternal dispensado pelas equipes especializadas, destacadas para estes cometimentos relevantes. Cada paciente era-me um quadro clínico de particulares características do ponto de vista espiritual, no qual ressaltava genericamente o desconcerto que promovera contra as leis e resultava da própria incúria ante as dádivas superiores da vida, a todos sendo concedidas em caráter de igualdade. A bondade e a firmeza do Dr. Arnaldo Lustosa revelavam-me um companheiro conhecedor da alma humana, em face da acuidade ante os problemas dos internados. Bem assim, em razão da sabedoria com que comentava os aspectos negativos de cada caso, deixando sempre perceberem-se os fatores positivos ao alcance de todos e nem sempre necessariamente aproveitados. Dias após o ato cirúrgico de que Argos fora objeto, ainda estando em convalescência que requeria cuidados especiais, informou-me o amigo que estava programada uma reunião especial para a equipe sob a direção da irmã Angélica, que se encarregava de cooperar com a moratória do jovem enfermo atendido, ao mesmo tempo em que estariam presentes diversos amigos encarnados, vinculados de uma ou de outra forma ao processo evolutivo do mesmo paciente. À hora estabelecida, Bernardo e mais 2 auxiliares de enfermagem do nosso campo de ação vieram buscar Argos, desdobrando-o parcialmente durante o sono, a fim de conduzi-lo ao local reservado ao labor. Acompanhamos os amigos e chegamos à região onde se realizara a incursão terapêutica de prolongamento da existência física do recém-operado. Pude melhor assenhorar-me do lugar onde se podia aspirar uma atmosfera renovadora e balsâmica, saturada de energia rarefeita que propiciava excelente disposição íntima, muito diversa da saturação que experimentávamos na agitada esfera dos homens donde procedíamos. O recinto, de características arquitetônicas delicadas, fazia recordar os antigos anfiteatros greco-romanos, com a sua forma semicircular, e a parte centro-frontal elevada em pequeno plano quadrangular, onde se encontravam os encarregados dos esclarecimentos e prelações. Fazendo recordar o mármore alvinitente
no entanto, sem a estrutura sólida e compacta, o que facultava uma acomodação agradável aos que ali se sentavam. As amplas filas proporcionavam tranquilidade e conforto. Os encarnados presentes destacavam-se, de algum modo, em razão da aparente anestesia que lhe amortecia a movimentação espontânea, bem como a lucidez espiritual. Acompanhados pelos seus instrutores ou pelos encarregados daquela atividade, misturavam-se a desencarnados mais lúcidos e a outros espíritos que deveriam mergulhar, dentro em breve, na neblina carnal para futuros processos recuperadores sob o beneplácito da reencarnação. Argus e Áurea, que igualmente fora trazida, e nós outros constituímos um grupo no qual se reuniam diversos companheiros domiciliados na matéria, e que o Dr. Arnaldo, gentilmente, me informou tratar-se do clã no qual o casal, sob nossa assistência, desenvolveria a sua programação evolutiva, sendo que alguns outros, em caráter de exceção, não puderam comparecer à reunião em face das tarefas com as quais se encontravam comprometidos. Devíamos ser um auditório de aproximadamente 200 entidades de ambos os planos da vida. A benfeitora encontrava-se no proscênio, banhada de safirina claridade, vestindo uma toga à romana que lhe caía até os pés, assessorada por duas jovens de bela fisionomia e por dois venerandos anciãos que compunham a mesa diretora. Após serem entretecidas ligeiras considerações por um dos nobres senhores, explicando a finalidade do encontro e referindo-se à irmã Angélica, foi proferida comovedora oração, mediante a qual se rogava as bênçãos do Senhor, sendo a palavra concedida à dedicada mentora. O Dr. Arnaldo, a meia voz, esclareceu que aquele espírito gentil era o irmão Eber, o responsável pela colônia onde nos encontrávamos e que se encarregava da administração do núcleo de refazimento e trabalho. Fazia mais de 80 anos e cujo elevado comando se caracterizava pelas inesgotáveis demonstrações de paciência e de sabedoria. Pairavam no ar as ansiedades de todos e tinha-se mesmo a impressão de que suave e inarticulada melodia chegava à nossa acústica, provinda de lugares distantes, recordando a musicalidade da natureza pródiga em beleza naquelas paragens. Depois das saudações cristãs, a abnegada instrutora dissertou com suave e inconfundível tom de voz. Agradecemos ao Pai a concessão bendita do retorno à carne, amanhã ou depois, oferenda que nem todos sabemos valorizar conforme seria de esperar-se. Muitos dos que são aquinhoados com o renascimento do corpo carnal acreditam-se punidos, arrojados a um exílio que dizem não merecer, ou se sentem esquecidos em processos expurgatórios a que pensam não fazer jus. Incontáveis outros, ao se recolherem num corpo material, anestesiam os centros das lembranças e, propositadamente, deixando-se enlouquecer pelos prazeres mais grosseiros, desligam-se dos compromissos aqui firmados, comprometendo-se mais dolorosamente e fazendo a viagem de retorno em lamentável estado de decomposição emocional quanto de perturbação interior. Outros tantos, recordando-se dos locais purificadores onde estagiaram na erraticidade, entregam-se ao pessimismo e à depressão,
sem abrir em clareira a esperança ou espaço mental à libertação de si mesmos. Não faltam aqueles que se reencontram com amigos e desafetos antigos, a fim de santificarem a afeição. Todavia, derrapam em delitos do amor que se corrompe, ou, ao invés de reconquistarem pela ternura, luarizados pelo perdão, aqueles que se afastaram, agasalhando animosidade e rancor, aferram-se ao egoísmo e ressuscitam, inconscientemente, as mágoas, piorando a situação que deveriam superar pela conquista de títulos de enobrecimento, mediante os quais ampliariam os círculos da amizade fraternal. Poucos espíritos valorizam devidamente a oportunidade redentora, investindo o esforço até o sacrifício e o devotamento ao dever, com renúncias aos convites fascinantes da degeneração moral, que produz prazer por um pouco e se faz assinalar. Depois, pelo travo infeliz do fel do arrependimento ou pelo azinhavre da amargura sem paz. Sem dúvida que a vitória contra as vicissitudes está ao alcance de todos aqueles que se empenham honestamente por conquistá-la. É claro que não se espera que os candidatos à paz e à recuperação própria, que a cada dia retornam ao corpo, venham compor novas comunidades estéreis de oração vazia e penitência neurótica, ou tornar-se individualidades alienadas no contexto da sociedade onde se encontrem colocados. Todos esperamos e envidamos esforços para que não se esqueçam, isto sim, da finalidade do recomeço, que tem objetivos específicos, quais os de amoldar a personalidade às engrenagens do progresso moral e manter-se a individualidade voltada para o aspecto imortalista, conquistando conhecimentos e sentimentos lavrados nas realizações enobrecedoras, que são de fácil identificação. O trabalho edificante bem direcionado, o culto do dever conscientemente realizado, a integração numa ética otimista, qual a evangélica, constituem metodologias de aprimoramento, em cuja aplicação pessoal ninguém fracassa. Silenciou propositadamente, facultando-nos a reflexão oportuna sobre o que acabávamos de ouvir, para logo continuar. A reencarnação representa uma das revelações mais antigas que a humanidade terrestre tem conhecimento. Krishna, na antiquíssima Índia, Hermes, no remoto Egito, Lao Tse, na velhíssima China, herdaram das culturas ancestrais desaparecidas o conhecimento da paligenesia e transmitiram às escolas esotéricas e aos templários das civilizações orientais a informação salutar dos renascimentos, armando os homens com os recursos hábeis para o êxito durante a vilegiatura humana, preparatória para a libertação do espírito, após os compromissos realizados. Sócrates na Grécia, Jesus em Israel, confirmando os ensinos essênios. Buda também na Índia, Pitágoras em Crotona, os druidas nas Galhas e outros missionários quais Plotino, Porfírio, Orígenes, Tertuliano no cristianismo primitivo confirmaram este formoso mecanismo de crescimento para Deus, conclamando os homens à luta e à liberdade do mal que neles se demora, a fim de lograrem o bem que os aguarda. Allan Kardec, ouvindo e meditando em torno dos sublimes ensinos dos imortais, atualizou os postulados reencarnacionistas,
utilizando-se de uma dialética profundamente racional e científica, que pôde, qual vem sucedendo com êxito, enfrentar o ceptismo e a negação, oferecendo a antevisão do futuro feliz que se encontra ao alcance de quantos se empenhem, honesta e sinceramente, por conquistá-lo. Todavia, levantam-se personalidades arraigadas ao conceito nadaísta da vida e à descrença, estabelecendo campos de sistemas de dúvida, de contradição, elaborando sofismas com que perturbam as mentes mais fracas e inquietam um bom número de pessoas não estruturadas pelo estudo e pela meditação dessa verdade. Outros, sim, combatem o conceito verdade, estabelecendo que tal pertence a cada um, sem dar-se conta de que há verdades e verdades que existem e pululam em toda parte. Certamente que há a verdade de cada pessoa, que luta por demonstrá-la, mais por paixão personalista do que através do seu conteúdo filosófico, tanto quanto aquelas que são veiculadas por escolas de variada formação ética no campo do pensamento filosófico ou científico. Indubitavelmente, há verdades que surgem e ressurgem periodicamente, conforme a estratificação cultural dos povos e dos séculos, desaparecendo e renascendo em roupagens novas, no entanto, apresentando sempre a mesma estrutura. É o caso da reencarnação, que em cada período ressuma daquele que lhe é anterior, em composição compatível com o conhecimento vigente, trazendo no seu bojo as mesmas afirmações e advertências éticas, numa abordagem de consequências morais, com o objetivo de promover e felicitar a vida, o homem. Seja nas assertivas das remotas revelações ocorridas nos santuários dos povos do passado, seja na eloquência de Jesus e Allan Kardec, ou nas conclusões dos modernos estudiosos da parapsicologia e da psicotrônica que, não obstante nomearem o fenômeno do renascimento carnal do espírito com designações novas, tais como memória extracerebral, bloco energético sobrevivente, campo de vida, para explicarem a constatação do retorno da individualidade, a qual a morte não destruiu, o conteúdo é o mesmo: provar a necessidade do aproveitamento sábio do tempo e da vida. Novamente, a preclara entidade fez uma pausa oportuna para concluir. Aqui estão espíritos afins entre si, num grupo familiar de amigos e desafetos, parceiros de júbilos e desastres, em programa de crescimento, necessitados uns dos outros pelo próprio impositivo da evolução. Reencarnam-se as criaturas em verdadeiros clãs, ligados uns aos outros pelas realizações conjuntas em que fracassam, às vezes, ou crescem para a vida. Por esse motivo, a decisão robusta no que diz respeito ao salutar aproveitamento do tempo, sem os eufemismos das justificativas para com o erro e a indolência, é de urgência, evitando a repetição dos fracassos, seja qual for a alegação. Todos nós encontramos ainda ligados à atmosfera terrestre, onde se demoram afetos poderosos que nos chamam ao retorno, e caídos que nos aguardam para a recuperação, não se considerando as necessidades que nos dizem respeito, em face da lavoura interior a ser trabalhada e que aguarda ensejo. Meditemos nesta expressiva doação do Senhor e formulemos propósitos de santificação pelo trabalho, de elevação pelo amor e de libertação das cadeias de sombra,
mediante as luzes que acendemos na consciência. Como o passado nos significa dor e arrependimento, o hoje faz surgir a abençoada hora de recuperação e produtividade para o futuro de paz e alegria que nos espera. Não desanimemos nunca ante o esforço de redenção, haja o que haja, e recolhendo-nos à oração, busquemos as fontes inspirativas da verdade, adquirindo forças para prosseguir e jamais desesperar. Completou com doces e comovedoras palavras a sua locução e encerrou-a sob compreensível emoção que a todos nos contagiou. O venerável administrador Eber proferiu a prece de encerramento e, ante um zimbório salpicado de astros, cantando luz argêncio azulada, a reunião teve o seu momento final.